Muito bem. Doutora Ângela Maria Lassalabata, ela inicia esse seu estudo sobre a intuição assim dizendo: há no homem outra função psicológica importantíssima, que não é nem o instinto, nem a emoção, nem o pensamento, e que não podemos deixar de mencionar, ou seja, a intuição. É necessário que se tenha uma ideia bem clara do seu verdadeiro significado, pois os vários pesquisadores que se dedicaram ao estudo dessa função deram-lhe interpretações das mais vagas, fugazes e díspares. Ao analisar o próprio termo intuição, verificamos que deriva do vocábulo latino intus ire, ir dentro. De fato, a palavra indica, em sentido amplo, um ato de percepção imediato e repentino que penetre no interior do objeto e cujo processo nos escapa. Vê que interessante? É uma coisa que penetra, mas no objeto, só que escapa à nossa compreensão, à nossa percepção. Todos estão de acordo com essa definição genérica, havendo divergência, contudo, quanto ao nível em que tal faculdade humana se manifesta e opera. De fato, observando as várias interpretações dadas à intuição, notamos serem 4 suas acepções fundamentais. Primeiro, comum ou prática. Segundo, artística. Terceira, filosófica. Quarta, teológica. Então, poderia ser intuição comum, intuição artística, intuição filosófica ou intuição teológica. O sentido comum, a intuição, é entendida como uma aptidão natural para captar com rapidez o lado prático e melhor de alguma coisa, percebendo-se imediatamente o que se deve ou não fazer. É uma espécie de faro, de sexto sentido, que pode ser exercitado até mesmo na vida prática e contingente. É o que acontecia com o xamã índio. Ele sabia, tinha a intuição de onde ele poderia fazer os buracos e de que profundidade ele poderia para plantar o milho, porque ele sabia que a chuva ia ser tão intensa que iria colocá-los logo à superfície da terra. É uma intuição, é um sexto sentido, não é um faro. Em sentido artístico, corresponde à inspiração, ao talento do artista, à capacidade inventiva que permite ao homem vislumbrar a realidade transcendente e infundi-la em suas obras. Na acepção filosófica, refere-se sobretudo ao conhecimento e tem assumido aspectos e matizes diversos nos vários sistemas filosóficos, conservando sempre, entretanto, seu caráter de percepção imediata e total do objeto. Filósofos bastante iluminados têm reconhecido o lado mais espiritual e transcendente da intuição, como Spinoza, Bergson, Schelling, Bradley, Krauss e demais outros, que dá ao ser humano a capacidade de apreender verdades absolutas e ideias universais. Na acepção teológica, a intuição é considerada justamente em seu aspecto mais elevado, que põe o homem em contato com o divino, com a verdade, não por meio do intelecto, mas através de um misterioso processo cognitivo. Olha que interessante, um misterioso
processo cognitivo, que é a intuição. Entende? O que se pode dizer disso? Que existe no homem uma faculdade de percepção que não segue as vias habituais da sensação ou do intelecto, porém caminhos ignorados pela consciência, ou seja, inconscientes. Isso era muito comum nos médiuns que atendiam fazer os atendimentos e recebiam as intuições do que poderia estar ocorrendo com a pessoa. Isso eu tive a felicidade de presenciar. O médium inconsciente, o médium subconsciente recebia a inspiração, falava uma série de coisas e essas coisas tinham a ver com a realidade. Os psicólogos, notadamente Carl Gustav Jung, compreenderam que a intuição vem através do inconsciente. Na verdade, seus lampejos têm todas as características dos afloramentos do subconsciente, isto é, a instantaneidade, a irracionalidade, a subitaneidade e o caráter de certeza e de revelação. Inquestionável. Nós possuímos no nosso inconsciente inumeráveis registros, gravações que nós nem fazemos ideia o tanto. Por isso, Jung, lidando do inconsciente coletivo, porque ele tratava das existências passadas, sem nenhuma preocupação, mas sem levar para o lado religioso, né? O inconsciente, como vimos, tem vários níveis, dos instintivos aos espirituais, do supraconsciente. É claro, portanto, que as coisas percebidas por meio dele podem ter diversas naturezas e qualidades. Isso explica por que os estudiosos têm atribuído à intuição propriedades tão diferentes. Na realidade, cada um deles viu um ângulo dessa faculdade do homem, segundo seu próprio temperamento, sua própria maturidade e experiências pessoais. Verificamos, pois, a existência de uma faculdade intuitiva que se exerce através dos níveis do inconsciente, correspondentes por 3 elementos da personalidade examinados nos capítulos anteriores, como, por exemplo, os instintos, as emoções e o pensamento. É uma faculdade intuitiva que se exerce por meio dos níveis mais elevados do inconsciente, ou supraconsciente, a qual, como vimos, nos coloca em contato com o plano da alma, o mundo espiritual e a mente universal. Há uma clara distinção entre esses 2 níveis da capacidade intuitiva, que lhes dá um caráter inconfundível. De fato, a intuição dos níveis pessoais é colorida por sentimentos humanos limitados e relativos, por vezes egoístas e separativos, mas sempre referentes à vida da personalidade, enquanto a intuição dos níveis espirituais é sempre impessoal, referindo-se ao plano do universal, do absoluto, do transcendente. A colocação clara do Dr. Bataille, a intuição, quando ela transcende, como está dizendo aqui, né, referindo-se do plano universal, do absoluto, do transcendente, ela leva ao conhecimento da parte da alma, do espírito, que é ligado ao supraconsciente, né? Que nos coloca no plano da alma. Isto
é muito comum, porque nós trazemos uma série de registros que se encontram guardados, fechados a sete chaves, muitas vezes, porque nem sempre nos fará bem descobrirmos desvios do passado, nem sempre. Nós já citamos problemas ocorridos com amigos que buscaram o recurso da terapia de vidas passadas e o casal se estrambelhou. Não por causa do casal, mas sim por causa da má condução do tratamento terapêutico. A pessoa que fez a terapia de vidas passadas, que direcionou, que conduziu, não tinha habilidade suficiente para poder fazer aquilo. E o casal se estrambelhou. Não foi nenhum nem dois, foram vários que ocorreram isso. Eles se separaram. Eles descobriram as suas sujidades do passado e, com isso, não conseguiram mais se relacionarem. Voltaremos.